Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Rússia. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin para discutir acordos e propostas de ampliação da cooperação entre os dois países. Após essa assinatura dos atos, Dilma Rousseff e Vladimir Putin vão fazer uma declaração à imprensa. Vamos acompanhar agora a cerimônia. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversaram sobre a parceria estratégica Brasil-Rússia e trataram também sobre a ampliação do fluxo comercial e de investimentos, além de temas relacionados à cooperação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, educação, cultura, esportes e defesa. O presidente da Rússia também veio ao Brasil para participar da 6ª cúpula do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Cerimônia de assinatura de atos. Convidamos o ministro da Defesa do Brasil, embaixador Celso Amorim, e o diretor do Serviço Federal da Cooperação Técnico-Militar da Rússia, Alexander Fomin, para assinarem declaração do Serviço Federal de Cooperação Técnico-Militar da Федерации da Русия и до Министерства да Дефеза до Бразил. Директор Федеральной службы по военному техническому сотрудничеству Александр Васильевич Фомин и министр обороны Федеративной Республики Бразилии Селсо Аморим подписывают декларацию директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и министра обороны Федеративной Республики Бразилии. A declaração informa que as partes examinaram o estágio das tratativas referentes ao desenvolvimento da cooperação bilateral na área de defesa antiaérea e saudaram o convite feito às Forças Armadas do Brasil para participar de exercícios das Forças Armadas da Rússia. Эта декларация касается вопросов сотрудничества в военно-технической области, а также в создании систем воздушной обороны, а также подготовки кадров. Convidamos o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, e o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Alexei Ervegnievich, para procederem à assinatura de Plano de Ação da Cooperação Econômico-Comercial Brasil-Rússia. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Евгеньевич Лихачев и министр развития промышленности и внешней торговли Мауро Боржес подписывают план действий по торгово-экономическому сотрудничеству Россия-Бразилия на 2014-2015 годы. O referido plano propõe iniciativas nas áreas de comércio e investimentos, com o objetivo de elevar o patamar comercial bilateral a 10 bilhões de dólares. A seguir, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Marcelo Pacheco Guaranis, e o vice-ministro dos Transportes da Rússia, Valery Okulov, assinam termo de compromisso mediante o qual anunciam a continuação das negociações referentes à celebração de serviços aéreos entre Brasil e Rússia. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Валерий Михайлович Окулов и директор Национального агентства гражданской авиации Марсело Пашеко Гуаранис подписывают протокол консультаций по вопросам сотрудничества в области воздушного сообщения между авиационными властями Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилия.
Convidamos a seguir o secretário da Receita Federal do Brasil, Carlos Alberto Barreto, e o diretor do Serviço Alfandegário Federal da Rússia, Andrei Yurievich, para procederem à assinatura de memorando sobre troca bilateral de dados estatísticos. Руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Юрьевич Белянинов и начальник секретариата федеральных доходов Бразилии Карлос Алберто Фрейтас Барето подписывают меморандум между Федеральной таможенной службой и секретариатом федеральных доходов Министерства финансов Федеративной Республики Бразилии об обмене статистическими данными о взаимной торговле. Neste momento, Brasil e Rússia assinam um memorando para trocas de dados estatísticos das receitas federais dos dois países. Este é o quarto ato assinado, então, entre os dois países. Primeiro foi assinado um ato para a cooperação técnico-militar de desenvolvimento de defesa antiaérea e também para que as Forças Armadas do Brasil participem de exercícios das Forças Armadas da Rússia. De Energia da Petrobras, José Alcide Santoro, e o presidente da Rosneft, Igor Sechin, e o presidente da HRT, Milton Romeu Frank, para assinarem protocolo de intenções para o estudo de opções de monetização de gás no âmbito do projeto Solimões. Президент, председатель правления открытого акционерного общества НК «Роснефть» Игорь Иванович Сечин и директор департамента газа и энергетики компании «Петробрас» Жозе Алсиде Санторо и исполнительный директор HRT ONG Милтон Франке подписывают меморандум о взаимопонимании между дочерней компанией ОАО «НК Роснефть», РН Бразил, компанией «Петробрас» и открытым акционерным обществом HRT ONG по разработке схем монетизации газа проекта Solimões. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, faz visita oficial ao Brasil. Ele se reuniu há pouco com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e, neste momento, ocorre, então, a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com a presidenta Dilma Rousseff sobre a parceria estratégica Brasil-Rússia e também eles trataram sobre a ampliação do fluxo comercial e de investimentos, além de temas relacionados à cooperação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, educação, cultura, esportes e defesa. Neste momento, então, está sendo assinado o quinto ato entre Brasil e Rússia.
Convidamos agora o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Paulo Afonso Burman, e o diretor-geral da Companhia de Pesquisa e Produção, Sistemas e Instrumentos de Precisão, Yuri Arzentievich Roy, para assinarem memorando de entendimento para o estabelecimento de estação de sistema GLONASS na Universidade Federal de Santa Maria. Генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация системы прецизионного приборостроения» Юрий Арсентьевич Рой и ректор Федерального университета города Санта-Мария Пауло Афонсо Бурман подписывают меморандум о взаимопонимании между ОАО «Научно-производственная корпорация системы прецизионного приборостроения» и Федеральным университетом города Санта-Мария по реализации проекта по установке и использованию в Федеративной Республике Бразилии беззапросной измерительной станции системы ГЛОНАСС. Da mesma forma, convidamos o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Frederico Cavalcante Montenegro, e o diretor-geral da Companhia de Pesquisa e Produção Sistemas e Instrumentos de Precisão, Yuri Arzentievich Roy, para assinarem memorando de entendimento para o estabelecimento de estação do sistema GLONASS no Instituto Tecnológico de Pernambuco. Генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация системы прецизионного приборостроения» Юрий Арсентьевич Рой и руководитель технологического института штата Пернамбуку Фредерико Кавальканти Монтенегро подписывают меморандум о взаимопонимании между ОАО «Научно-производственная корпорация системы прецизионного приборостроения» и технологическим институтом штата Пернамбука по реализации проекта по установке и использованию в Федеративной Республике Бразилии беззапросной измерительной станции системы ГЛОНАСС. Brasil e Rússia assinam neste momento mais um ato na área de ciência, tecnologia e inovação. Também foram assinados atos para a celebração de serviços aéreos, para a cooperação técnico-militar na área de defesa antiaérea, também para a troca de dados estatísticos entre as receitas federais dos dois países. O vice-diretor do Instituto Butantan, Marcelo de Franco, o diretor da Universidade de Pesquisa Científica de São Petersburgo de Vacinas e Soros, junto à Agência Federal de Medicina e Biologia da Rússia, Viktor Pavlovich Trukin, a assinar acordo de cooperação científica e técnica para a cooperação na produção de vacinas contra doenças como difteria, tétano, coqueluche e meningite. Директор Федерального государственного унитарного предприятия Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России Виктор Павлович Трухин и заместитель директора Института Бутантан Марсело де Франко подписывают соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием Санкт-Петербургский НИИ вакцины и сывороток Федерального медико-биологического агентства России и Институтом Бутантан. Brasil e Rússia assinam, então, um acordo para a produção de vacinas contra a difteria, tétano, coqueluche e meningite. São vacinas que são produzidas pelo Instituto Butantan. Então, o Brasil passa, então, a cooperar com a Rússia para a produção de vacinas. Com a palavra, a presidenta Dilma Rousseff.
Слово президенту Дилме Руссефф. Excelentíssimo senhor presidente da Rússia, Vladimir Putin. Senhor Michel Temer, vice-presidente da República. Senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações da Rússia e do Brasil. Senhoras e senhores empresários, dirigentes de instituições de ensino e de pesquisa. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. Com enorme satisfação, recebo em Brasília, 10 anos após sua primeira visita a nosso país, o presidente Vladimir Putin, que se fez presente na final da Copa do Mundo e participará da 6ª Cúpula dos BRICS. Nossa estratégia e a nossa parceria vem ganhando cada vez mais dinamismo, como atesta a realização recente de múltiplos contatos de alto nível e o desenvolvimento de diversos projetos de cooperação. Cumprimentei o presidente Putin pela exitosa organização dos Jogos Olímpicos de Sochi. Brasil e Rússia sempre poderão cooperar na organização dos mega-eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Desde a primeira visita do presidente Putin ao Brasil, em 2004, nosso comércio bilateral mais que dobrou. Concordamos em que há necessidade de aumentá-lo e diversificá-lo a fim de atingirmos a meta de 10 bilhões de dólares. Nesse contexto, saudamos a assinatura hoje do Plano de Ação da Cooperação Econômica e Comercial. O plano servirá para desenvolvermos iniciativas que possibilitem o aumento recíproco de investimentos diretos. Transmiti ao presidente Putin as inúmeras oportunidades que se abrem em energia e infraestrutura, áreas nas quais as empresas russas poderão aumentar sua presença no Brasil, especialmente em concessões de petróleo, portos e ferrovias. Concordamos também em discutir com nossos sócios regionais perspectivas de cooperação econômica entre o Mercosul e a União Econômica Euroasiática. Nossa parceria não se resume a trocas comerciais. Ressaltamos a importância da cooperação em defesa e em usos pacíficos de energia nuclear. Por esta razão, instruímos nossos negociadores a dar continuidade às negociações para aquisição pelo Brasil de unidades do sistema russo de defesa antiaérea. Isso porque buscamos, com a Rússia, uma relação de longo prazo e de benefícios mútuos, seja pela formação de recursos humanos, seja pelo estabelecimento de parcerias industriais e de associação na área de tecnologia. Nossos países estão entre os maiores do mundo e não podem se contentar em pleno século XXI com dependências de qualquer espécie. Os acontecimentos recentes demonstram ser essencial que busquemos, nós mesmos, nossa autonomia científica e tecnológica. Por essa razão, manifestei satisfação pela adesão da Rússia ao programa Ciências Sem Fronteiras, bem como pela exitosa cooperação para a instalação de estações do Sistema Russo de Navegação por Satélite, o GLONASS, em território brasileiro. No que se refere às questões econômicas, reiteramos ser essencial a atuação coordenada de nossos países na agenda do G20. Crescer e dar prosperidade a nossos povos. O mesmo ocorre
no que tange à ação ativa de Brasil e Rússia em todas as instituições internacionais, em especial nas econômicas. Única maneira de tornar, por exemplo, o FMI um mecanismo realmente multilateral e democrático. Discutimos a perspectiva de conclusão na sexta cúpula dos BRICS dos acordos para a criação do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas. A Rússia expressou a seu interesse em participar cada vez mais desse estreitamento das relações dentro dos BRICS. Além disso, senhoras e senhores, nós consideramos que a escalada de conflitos em várias partes do planeta ameaça a estabilidade mundial e obriga as organizações multilaterais a serem cada vez mais eficientes. Nessa ordem multipolar, é necessário adotar como prioridade a resolução consensual e pacífica de conflitos. Cumprimentamos as posições russas a respeito da questão da Síria, em especial do Oriente Médio. Finalmente, o Brasil saúda, no âmbito regional, o diálogo da CELAC com a Rússia, que permitirá reforçar o intercâmbio da região com outros polos do sistema internacional. O Brasil saúda também o apoio e a cooperação da Rússia na resolução da Assembleia Geral da ONU sobre o direito à privacidade na era digital. Nesse país, aliás, nessa conjuntura e nesse mundo muito complexo, nós, brasileiros, vemos o seu país, presidente Putin, como geopoliticamente integrando também o sul do mundo. Nessa presença da Rússia nos BRICS, nós vemos que este sul, que reivindica sua identidade, que se encontrará amanhã e depois no BRICS, aqui no Brasil, aspira um mundo de paz, de desenvolvimento e de justiça social. Agradeço, presidente Putin, mais uma vez, sua visita. Desejo sucesso à Rússia na organização da Copa de 2008. Desejo que nosso país estreite cada vez mais suas relações estratégicas nas áreas de energia, nas áreas de defesa, nas áreas de ciência e tecnologia e na infraestrutura. Tenho a honra, presidente Putin, de lhe passar a palavra. Muito obrigado. Уважаемая госпожа президент, distinguidas senhoras e senhores, devo salientar que as negociações mantidas com a presidente do Brasil foram de grande conteúdo e por isso lhe ficamos muito agradecidos por este convite. Comentamos as áreas principais da cooperação russo-brasileira, problemas internacionais e regionais. E, segundo os resultados do encontro, assinamos um grande pacote de acordos interinstitucionais e comerciais que estimulam a nossa cooperação nas mais diversas áreas. No foco da nossa atenção estiveram, como sempre, os vínculos econômicos. O Brasil é o parceiro mais grande da Rússia que a Rússia tem na América Latina. Durante os últimos 10 anos, as nossas trocas comerciais foram sempre crescendo, dobraram nos últimos anos.
E também, ao mesmo tempo, o nosso comércio bilateral reduziu-se um bocadinho em 2,2% no último ano. Por isso, foi tão urgente vermos e falarmos de como ultrapassar os problemas atuais. Também discutimos com a senhora Presidenta Rousseff os passos práticos que vamos dar. Outra tarefa que temos na área socioeconômica é, para nós, a cooperação em matéria dos investimentos. É importante acrescentar o potencial industrial, lançar novos projetos, em particular nas áreas mais avançadas tecnologicamente. Temos um número de iniciativas novas no plano de ação conjunta no desenvolvimento da cooperação comercial. Vou salientar que várias grandes companhias russas já vão entrando no mercado brasileiro. Os senhores já viram os instrumentos que assinamos, em particular a companhia Silovy Machine, ou seja, que produz equipamento de geração de energia. Também vamos produzir conjuntamente equipamento para centrais elétricas, também terminais ferroviários na indústria automobilística e de construção de aviões. O líder na construção de máquinas na Rússia e no Brasil, os dois líderes, com a nossa fábrica KAMAZ, vão articulando produção conjunta de autobuses. A nossa indústria farmacêutica, a companhia Biocap, vai construir um complexo biológico único no Brasil. E também outra companhia nossa, a companhia Kaspersky, vai valorizando o mercado brasileiro de indústrias digitais. Há várias companhias que fazem coisas parecidas. É preciso também desenvolver os nossos contatos nas áreas da pequena e mediana empresa. Por isso é tão importante o acordo que a nossa Associação de Empresários está a proporcionar com os seus parceiros brasileiros. Também é de grande importância para os nossos países a nossa cooperação na área humanitária. Realizamos no ano passado jornadas de cultura russa no Brasil e em maio passado foi materializado um vasto programa de dias de cultura brasileira em Moscou e São Petersburgo. Escolas russas vão participar na materialização do programa brasileiro A Ciência Sem Fronteiras. E uma área especial de cooperação é o esporte. Sabemos qual alto foi o nível da organização da Copa Mundial de Futebol que foi realizado no Brasil. Foram necessários grandes esforços financeiros e organizativos, e também vamos ser anfitriões de uma Copa Mundial de Futebol no ano de 2018, e o Brasil vai ser centro dos Jogos Olímpicos. E nós, como os senhores sabem, realizamos Jogos Olímpicos do Inverno e vamos cooperar também na troca de experiências nesta matéria. No decorrer das negociações também abordamos um número de questões da agenda internacional. Somos unidos na nossa abordagem de problemas internacionais chaves, reconhecendo a ambas partes o papel central que deve desempenhar a Organização das Nações Unidas nestes processos. E também falamos de questões de cooperação no formato dos BRICS e de como
reforçar como promover a participação brasileira na União Alfandegária que estamos organizando junto com a nossa vizinha Bielorrússia, e também como podemos promover a nossa cooperação em geral com o mercado latino-americano. E no ano de 2015, depois de entrar em vigor os nossos acordos com Cazaquistão e Bielorrússia sobre a criação da União Econômica Euroasiática, e de como poderá estabelecer-se a cooperação entre esta União e os países da América do Sul. Por concluir, gostaria de agradecer-lhe à Presidente do Brasil pelo ambiente tão favorável para a nossa amizade que ela mantém nas nossas relações. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a declaração à imprensa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília. No encontro, os dois presidentes conversaram sobre a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia, além de temas relacionados à educação, ciência, tecnologia, inovação, defesa antiaérea, cultura e esportes. Antes da declaração à imprensa, houve uma cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Rússia. Um dos acordos firmados foi para a produção de vacinas contra a difteria, tétano, coqueluche e meningite. Vladimir Putin veio ao Brasil também para participar da 6ª cúpula do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro entre chefes de Estado e de governo será realizado entre hoje e quarta-feira, em Fortaleza e também aqui em Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita do presidente da Rússia ao Brasil. Logo mais, o governo brasileiro vai oferecer um almoço ao chefe de Estado russo. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.